Olá, bom dia. Eu estava agora assistindo, eu estou assistindo ainda o ICL. Tinha uns 3 programas ali que eu assisti, que daí eu vou colocar a imagem dos 3 no vídeo, porque eu não lembro exatamente qual foi dos programas que falou sobre isso. Mas assim, eu presto atenção, claro, nas notícias, né, que ele está dando ali, que eles estão dando, mas eu presto atenção também em alguns detalhes que eu acho que são definidores assim da ideologia do dono do canal, né? O dono do canal é o Eduardo Moreira. Ele foi um banqueiro, tá? Ele mesmo conta que ele trabalhava na Faria Lima e tal. E o Eduardo Moreira, eu lembro muito bem disso, porque até eu compartilhei com meu filho a primeira aparição dele no YouTube. Ele apareceu querendo ensinar as pessoas a ficarem ricas igual ele mesmo é, tá? Então ele apareceu numa fazenda, né, a natureza ali e tal, mostrando carro, sabe, essas coisas. E dizendo que ele ia ensinar então as pessoas a conquistarem tudo aquilo. Eu compartilhei com meu filho porque meus filhos, eles têm essa cabeça, né? E aí, eu assisti acho que um programa daqueles, e daí eu me desinteressei, porque eu vi que não tinha nada a ver aquilo. E ele mesmo, eu acho que ele viu que não tinha nada a ver, que ele não ia conseguir amealhar nenhuma riqueza com aquilo, porque o Brasil é pobre. Então ele mudou totalmente a estratégia dele, isso é o que eu percebo dele, tá? Ele foi, inclusive, ele fez um estágio lá no MST, né? Diz que ele morou com eles lá, com Sem Terra e tal. E depois ele volta então com esse canal do ICL, que é muito bom esse canal, Instituto Conhecimento Liberta. Tem pessoas muito admiráveis que trabalham lá, como, por exemplo, Gessé Souza. No começo eu me surpreendi quando eu vi Gessé Souza lá, porque ainda tinha aquela imagem do Eduardo Moreira. Tem o Calejon, o César Calejon, Leandro Demore, tem várias pessoas lá. Já vi Mariana Chauí lá. Enfim, e daí ele, não só ele dá essas notícias, né, tentando dar pelo viés da esquerda, eles comentam mais as notícias. Também, eles fazem um tipo de análise política das notícias. E eles também dão cursos, e que são cursos, parece que são gratuitos, ou você tem uma taxa de inscrição baixa, tem pessoas que fazem a inscrição, e daí elas podem, assim, tipo, dar a bolsa para outras pessoas. Mas aí que entra aquela coisa, né? A ideologia da pessoa é o que vence, e sempre será a ideologia da pessoa, tá? Então, só hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode, né, analisar sobre vários, é o seguinte, cada pessoa é um ser em particular, tá? Então, por exemplo, eu sou mulher, eu sou branca, eu sou cis e eu sou pobre. Eu sei muito bem que uma mulher branca, cis, ela está melhor colocada na sociedade, bem melhor colocada do que eu. Sei também que uma mulher cis, negra, ela está abaixo. Se ela for pobre, mais abaixo. Se ela for rica, daí eu não sei como é que fica, né? Mas enfim, tem todas essas coisas, tá? Então, as pautas identitárias que existem, elas são para todas as pessoas, né? Tipo assim, eu acho que as pessoas mais humanistas, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja o que for, as pessoas mais humanistas de coração, tenha religião, não tenha, elas estão preocupadas com um todo, né? Que todos se deem bem. Porque é claro que quanto mais gente se der bem numa sociedade, mais chance você tem também de se dar bem. Assim como na tua profissão. Eu, por exemplo, sou artista. Quanto mais artistas como eu se derem bem na sociedade, mais chances eu tenho, porque então os olhos estão voltados para o trabalho dos artistas. Entende? É dessa forma. Então, agora, o capitalismo, ele vê isso sempre como uma concorrência, né? Tudo é uma concorrência. Então, você tem que afastar o teu oponente. E aí, por que eu estou falando então isso? Porque, olha só, o PCO, por exemplo, aquele partido político da causa operária, ele tem uma coisa gravíssima dentro do PCO, que é justamente essa coisa de desprezar as pautas identitárias. Eles fazem questão de desprezar as pautas identitárias. Eles são comandados lá pelo Rui Costa Pimenta, que a gente sabe. Eles fazem questão de desprezar. Então, sempre que chega numa pauta identitária, eles dizem, isso não tem importância, o que importa é o capital, e aí eles falam sempre muito de imperialismo, você fica meio que sem saber quem é. Os próprios jornalistas lá do ICL dizem que imperialismo não tem nada a ver, que é tipo... Sabe, eles falam várias coisas contraditórias. Mas também a pessoa pega e traz, de repente, os indígenas, que são pautas identitárias, para contar o que acontece, como eles são mortos, como que os latifundiários mandam invadir a terra deles, estuprar as filhas deles, na cara deles, e que eles levam tiro, que eles são mortos. Enfim, ele mesmo, o próprio PCO mostra isso. E depois você coloca contra as pautas identitárias, dizendo que não faz parte de uma luta de esquerda, anticapitalista, comunista e tal. E então, a gente sabe que o governo Lula, ele é muito baseado nas pautas identitárias, tá? E muita gente, então, não gosta do governo por causa disso, mas quem são as pessoas que não gostam? São as pessoas que não precisam das pautas identitárias, é lógico, né? Por exemplo, eu como mulher branca, para mim é desconfortável que, no concurso literário,
tenha as tais pautas identitárias, quando é um concurso voltado só para mulheres, né, porque eu já participei do próprio governo, e que daí as mulheres não brancas, elas tenham lá 1%, digamos, de cota. Então, para mim é desconfortável, porque é claro que daí eu tenho menos alcance, tanto que eu não entrei, né, no concurso, nas finalistas lá. Mas isso é necessário. Aí que tá, isso é necessário se a gente quer evoluir, né? Porque, inclusive, no Brasil, a maioria das pessoas não é branca. Inclusive, quando a gente fala branca, a gente fala assim de cor branca, porque todo mundo tem uma mistura, né? Eu, por exemplo, tenho. A minha avó materna era indígena, o meu avô paterno era cigano, lá da Itália, da Europa. Então, a gente tem. Mas é claro que eu não vou entrar num concurso dizendo que eu tenho essa descendência, porque eu não vivi através disso, eu não fui educada através disso. Eu estudei em bons colégios de freira que eram para brancos, então eu não posso fazer isso, é desonesto fazer isso. E aí eu estou querendo falar o quê? Que então a ideologia sempre vence, tá? Porque hoje no ICL foi muito estranho. O Eduardo Moreira, tá? Ele está com um discurso muito bonito atualmente e tal. Mas, primeira coisa, antes de falar o que aconteceu hoje, ele vai dar um curso, né? Eles lá vão dar um curso, falando sobre esse negócio que querem fazer agora a privatização das praias, que é um assunto que interessa para todo mundo, né? Só quem mora em praia. Para todo mundo isso é um assunto que interessa demais, tanto para a questão ambiental, quanto para a questão de lazer, quanto para os moradores, os trabalhadores do litoral, pescadores, o ribeirinho, o povo ribeirinho, e tudo. Para todo mundo interessa essa discussão, que não passa esse negócio, tá? E ele também disse que não deve passar. Mas ele vai dar esse curso pago. Entendem? Que esse era o curso que tinha que ser gratuito do ICL. Quando ele traz lá o Noam Chomsky, não sei quem mais, às vezes ele dá gratuito isso. Por que ele faz isso? Para chamar intelectuais, talvez. Mas quando ele vai dar um curso que interessa para a sociedade, ele faz pago. Nada a ver, né? Quer dizer, ele sabe que é um assunto de muito interesse, então vai ser pago, porque daí o ICL vai ganhar. Né? Então aí que está entrando já a ideologia dele particular. Tá? Outra coisa, daí hoje foi super constrangedor. Porque as pessoas que ele tem lá no jornal, uma pessoa é gay, assumida, a gente sabe, a outra pessoa é negra, é mulher. Enfim, as pessoas estão lá ganhando dinheiro para fazer o programa. Essa é a verdade. As pessoas estão trabalhando, porque no capitalismo tudo é isso. Você trabalha e você ganha o seu salário. Então elas são empregadas do Eduardo Moreira. Por mais que diga que não são, né? E aí ele chega com o discurso dele, porque ele sempre acaba sendo o principal ali do jornal, embora ele não seja jornalista, ele é economista, sabe? E ele chegou ali falando que as pautas identitárias atrapalhavam o governo, o discurso do governo, e que isso tirava voto, então, do Lula e do PT e da esquerda. Desculpe, mas por que tira? Por que tira se a maioria do povo justamente não é branca? Tem uma grande parcela de gay e todas as outras coisas. Mulheres, metade, mulher é pauta identitária também. Infelizmente é, né? A gente é metade da população, mas a gente é pauta identitária. A gente é minoria, porque a gente é massacrado. E aí ele fala isso. E aí o que acontece? Aí todo mundo fica constrangido. Todo mundo ficou constrangido. E claro, foi uma mulher que começou a fazer então uma conversa falando muito delicadamente, não assim porque elas são afirmativas ali, quando elas querem falar um troço, elas falam, não, mas isso não está certo, papá, não é assim. Mas como ele é o patrão, a coisa foi delicada. Tá? Parece até que tiraram ele de cena, assim, que ele não apareceu mais para falar nada. Ele falou essa merda, ele já tinha falado a merda do Neymar, ele falou que o Neymar era um covarde por discutir com a Luana Piovani. Gente, me desculpe, a Luana Piovani é uma figura pública, tá? Eu nem sei, eu não acompanho essa parte agora que eu vou ver. Se ela falou alguma coisa contra o Neymar, que estava sendo favorável à privatização das praias, ela estava dando a sua opinião. Se o Neymar discutiu com ela, claro que ele foi machista. Mas por que ele teve que chamar o Neymar de covarde? Porque ela era mulher, ele podia bater nela. Só se fosse isso. Né? Ele podia encontrar ela na quebrada ali e dar um soco na cara dela, só se for isso que ele está falando. Então, sabe, colocando a mulher nessa situação de que ainda precisa ser preservada, como se fosse café com leite. Sabe aquela coisa café com leite quando a gente era criança? Tinha uma criança ali que era café com leite, ninguém ligava porque ela falava. Então ela era café com leite. Tá? Não liga, é pequena demais, é café com leite. Parecia uma coisa assim. E daí depois então, ele falou isso contra as pautas identitárias e ficou aquele climão ali. E todo mundo constrangido, mas todo mundo com medo de perder emprego, né? E aí teve uma mulher, que eu estava só ouvindo, eu não vi quem era, ela colocando panos quentes. É bem a função da mulher no fim nessa, né? Colocar panos quentes, né? Colocando panos quentes e tentando dizer que não, que era importante o discurso identitário, que era coisa do povo, da sociedade, né? Da sociedade, e que era importante. Como que as pessoas vão deixar de votar por causa disso? Ao mesmo tempo, o Eduardo Moreira está tipo, querendo trazer as religiões evangélicas para o canal. Vocês entendem o que está acontecendo? Ele vai dar esse curso que vai ser pago. Tem um pastor, é o único pastor legal, parece, dos evangélicos. É isso. Então, ele que vai falar lá também alguma coisa. Sabe? E aí, quando é para as pautas identitárias de verdade, fala isso. E aí as pessoas colocaram panos quentes e mesmo o intelectual que estava ali, que ele sempre, né, também
falaram tudo muito delicadamente, quando deviam dar um xingão nesse cara, deviam dar um xingão, dizer, escuta, qual é a sua, cara? Afinal de contas, você é do lado de lá ou você é do lado de cá? Tá? Outra coisa que ele falou é que o governo do Lula é do centro agora. Olha, se o governo do Lula é de centro, se o PT agora é de centro, eu juro que eu não voto mais.